Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia. Meus irmãos, eu creio que não era eu que ia pregar hoje, era o nosso irmão pastor Jefferson, mas só que ele passou mal. E a palavra do Senhor nos fala que nada acontece sem a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, eu quero entregar mesmo nessa noite. Eu confesso aos irmãos que eu estou aqui com a dispensação do Espírito Santo. Por a palavra do Senhor, se Deus quiser falar com a igreja, vai falar. Se não quiser, fica pela palavra mesmo. Porque a palavra já é a revelação do Senhor para a igreja. Amém? A palavra do Senhor não pode deixar de ser apregoada. E o irmão me ligou de manhã, falou para mim que ele acordou passando muito mal, se desse, se melhorasse, ele vinha. Mas acabou que não deu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é muito bom, meus irmãos. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Não vou estender muito, não, vou ler poucos versículos. Deus vai falar com a igreja nessa noite. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Vou esperar toda a igreja achar para nós acompanhar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que todos os irmãos acompanhem comigo a palavra do Senhor. E os irmãos vão entender o que o Espírito de Deus quer falar nessa noite. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus que fala com os seus através da palavra. Porque a palavra do Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, e a palavra do Senhor. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, todos acharam o nome de Jesus? Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a palavra, para nós entendermos o que o Espírito de Deus quer falar. Amém? Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. O tema da minha Bíblia está o jugo de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos então começar a ler. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove todas as coisas que foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eu apresento, meu Pai, cada vida que entrou nessa porta nessa noite. Eu apresento cada família, cada lar. Eu apresento, meu Pai, a situação que cada um está vivendo. E eu creio que a tua palavra já foi a revelação dessa noite. Mas se o Senhor quiser me usar, meu Pai, me usa. Usa conforme a tua vontade, teu querido Pai. Que seja segundo a minha vontade, primeiro a vontade do Senhor, que permanece não somente hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meus queridos irmãos, a Bíblia relata para mim e para você nessa noite o jugo de Jesus. A Bíblia dizendo que o jugo de Jesus, ele é leve, o fardo é leve e o jugo é suave. Por quê? Porque o homem, ele nos julga pela aparência, ele nos olha por fora, mas Deus não, Deus nos conhece por dentro. Tem pessoas que parecem ser bom, mas não é bom. Tem pessoas que aparentemente você olha e parece ser ruim, mas não é ruim, é burra. Jesus, ele
Jesus, porque Jesus não olha pela aparência do homem. A Bíblia nos fala no livro de 1 Samuel 16:7, porque o homem olha o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, contemplo o coração. Então o Senhor conhece nosso coração. Ele sabe que o nosso coração tem coisas boas ou ruins. Porque a palavra do Senhor disse: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o que sai da tua boca. Então, meus irmãos, o que sai da minha e da tua boca é aquilo que está no nosso coração, está cheio. Se nosso coração está cheio da palavra do Senhor, quando nós abrir a nossa boca, vai sair a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que renova, porque Jesus diz que Ele é a palavra, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que alimenta do pão, que é o corpo de Cristo, jamais será fome, e aquele que alimenta do sangue dele, eu disse que aquele que beber do sangue dele terá parte com ele. O sangue de Cristo é, meus irmãos, a aliança, nós renovamos a aliança com ele no cálice, no suco de uva que nós apresentamos e consagramos no nome do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, a Bíblia está relatando para mim que naquele tempo respondeu Jesus e disse que ele dava graça ao Pai, porque o Pai é o próprio Deus que enviou ele, o Senhor do céu e da terra. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele criou os céus e a terra, Ele criou todo este mundo, meus irmãos, em 6 dias. E a Bíblia fala que no 7º Ele descansou. A Bíblia nos fala que Jesus falando que é o Criador, que enviou o Criador, que é o Pai. E Ele diz que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Porque aqueles que se acham sábios para Deus, meus irmãos, não é sábio, mas aquele que se faz pequeno, a Bíblia relata que quando nós nos tornamos pequenos para Deus, nós somos grandes, porque nós temos que diminuir para que Ele cresça e apareça no nome de Jesus. Aí, meus irmãos, a palavra nos fala que Jesus diz que Ele veio para os fracos e não para os fortes. Ele veio para os pequenos, não para os grandes. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os pecadores, não para os santos. Porque Jesus disse na palavra dele aqui, ó: vinde a mim. Ele está chamando nós para ir até Ele. Todos, não. Ele não faz separação de homens, mulheres, meninos, velhos, idosos. Ele diz: todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando ele fala que está cansado, meu irmão, não é somente cansaço físico das coisas do trabalho, do dia a dia. É cansado de viver a situação que você está vivendo no mundo. Muitas pessoas estão escravizadas pelo álcool, pelas drogas, e são dependentes, não conseguem sair daquele momento, daquele mundo, porque o inimigo ele tem escravizado as pessoas. As pessoas têm colocado vício, e as pessoas às vezes querem sair. Ela é boa em si, mas só que o vício parece que fala mais forte. Mas quando você reconhece que Jesus, Ele é o único sustento salvador da tua alma, você reconhece Ele, Ele entra na tua vida, Ele te ajuda, porque a palavra do Senhor disse que Ele é o nosso ajudador. A Bíblia nos relata que quando Ele estava sendo pregado na cruz do Calvário, no madeiro, Ele disse: eu estou indo para o meu Pai, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele descerá por vós, através de gemido e despremido. Aquele momento que você está sofrendo, aquele momento que você está chorando, gemendo e dizendo: mas eu não aguento mais essa situação, eu não sei qual é a perda que você teve, eu não sei se é alguém da tua família, eu não sei se é algo dos meus irmãos físicos, mas para o Senhor não existe perda, é grande. Porque a palavra do Senhor nos fala aqui, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus ele é manso e humilde, por isso que ele está hoje morando na glória com o Pai, porque a palavra do Senhor diz que os humildes herdarão o reino do céu e os mansos herdarão a terra. Então ele diz que Ele é manso de coração e humilde. Então, meus irmãos, a humildade, ela nos leva em lugar grande, em lugares altos. E Jesus, o lugar mais alto que Ele subiu, foi o céu, ao lado do Pai.
e ele disse: e sou humilde de coração, e trareis descanso. Nós encontramos nosso descanso para nossa alma somente em Jesus. Eu não sei a situação que você se encontra, mas cada um de nós, quando vem para a presença do Senhor, meus irmãos, nós chegamos numa situação. Eu cheguei em uma, a missionária chegou em outra, o missionário. Eu não sei como os irmãos chegaram aqui hoje, mas o Senhor conhece você. Ele conhece o seu deitar, seu levantar, seu caminhar. Ele sabe o que você precisa e necessita. Ele sabe, meus irmãos, antes mesmo de nós abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Se você está aqui hoje, essa palavra o Senhor preparou para você, dizer para você nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor vai aliviar esse fardo que você tem carregado, esse peso que às vezes você parece que está tudo acabado, parece que tudo está dando errado. Você chega num lugar, parece que as portas são fechadas, está desanimado até mesmo de trabalhar. Tem olhado para trás dizendo assim: parece que tudo estava dando certo de uma hora para outra, começou a despencar. Mas o Senhor vai falar contigo nessa noite: vinde a mim, somente vem a mim, e eu vos farei uma nova criatura. Porque Ele é o Criador, meus irmãos. Ele transforma aquilo que estava perdido, Ele acha, aquilo que estava morto, Ele dá vida. Porque Jesus é a ressurreição, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a salvação da minha sua alma. Porque Ele disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, as pessoas podem te julgar pelo teu passado, podem te julgar pelo que você está fazendo hoje, mas quando você toma uma atitude de andar nos caminhos do Senhor, a Bíblia nos relata que o Senhor joga todo o nosso passado no mar de esquecimento. Porque Jesus, meus irmãos, não está preocupado com o teu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele está preocupado com o que você vai fazer daqui para frente. Meus irmãos, para Deus, meus irmãos, uma alma para Ele vale mais que o mundo inteiro. Nós somos preciosos para o Senhor, meus irmãos. Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele não criou esperando em nada, Ele se espelhou em si mesmo. Ele criou o homem com a imagem e a semelhança dele. É para que nós fazêssemos a vontade dele, era para que nós dássemos continuidade na obra que Ele colocou na mão dos filhos, filho dele, Jesus Cristo. Ele disse: aquele que quer se tornar os meus discípulos, toma sua cruz e siga. Eu não sei qual é a cruz que você tem carregado, eu não sei qual é o fato que você tem carregado, mas o Senhor, meus irmãos, Ele nos dá uma cruz maior do que aquela que nós conseguimos carregar. Se você está de pé hoje, é porque Ele tem te guardado, é porque Ele tem te livrado, é porque Ele, meus irmãos, tem feito para você aquilo que você não consegue fazer. Se você entrou por essa porta nesse noite, eu dizendo para você, porque você se tornou pequeno, Ele disse que Ele revela para os teus pequenos. Porque a palavra do Senhor disse que Ele não faz nada sem antes avisar pelo servo e profeta. Meu irmão, um dia eu pensei que eu tinha algo nesse mundo. Quando eu perdi o meu irmão, meu pai, minha mãe, eu fiquei imaginando assim: meu Deus, perdi tudo. E o Senhor dizendo: eu sou tudo. Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e ainda que esteja morto, viverás. Então nós temos que entender, meus irmãos, nós não temos filho, não temos esposa, não temos casa, não temos carro, nós não temos nada. Tudo é emprestado. E quando nós partimos dessa terra e ir embora, nós não levamos nada. Nós não levamos nem a nossa roupa do corpo. Nós temos direito de escolher a roupa. Se alguém falar assim: não, eu não quero enterrar com essa roupa, eles trocam e colocam outra. Então nós temos que preocupar com a salvação da nossa alma. Nós temos que preocupar em aceitar Jesus, para que nós tenhamos um descanso na presença dele, para que Ele traga paz para nós. Porque a palavra do Senhor diz, Ele diz assim: eu lhe dou a paz, eu lhe dou a minha paz. Então essa paz, Deus, não é minha, não é sua, ela é de Jesus. E somente na presença dele, para Ele trazer essa paz para mim e para você. Então não temas, porque o Senhor é contigo. A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, no livro de João, capítulo 8, a palavra do Senhor
dessa forma. Olha o que ele diz no livro de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, está falando com aqueles que creiam, aqueles que acreditavam nele, aqueles que sabiam que ele era o Filho de Deus. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ele estava falando com os judeus. Se eles permanecessem na palavra dele, verdadeiramente. Por que é permanecer na palavra do Senhor verdadeiramente? É nós não ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticar ela no nosso dia a dia. É nós entender, é nós conhecer essa palavra e colocar ela, como o salmista diz: eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não pequeis contra ti. E quando nós guardamos a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, meu irmão, quando aquele prato vier, quando vier aquelas coisas que não agradam ao Senhor, o Senhor dá vida para nós e dizendo: filho, isso vai te tirar do meu caminho. Quando vier, meus irmãos, aquelas pessoas que se dizem amigos, para te levar para um caminho ruim, para fazer as coisas que não agradam a Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai falar contigo através de gemidos terrível, no nome de Jesus. Então nós temos que entender uma coisa. Se Jesus está dizendo que nós temos que permanecer na palavra dele, é nós obedecer a palavra dele, porque a obediência é a quebra das maldições, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que vale mais obedecer do que sacrificar. E nessa noite, você que entrou por essa porta, ele diz na palavra dele em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é o que? É a palavra de Deus. A verdade é essa palavra que vocês estão ouvindo aqui nessa noite. A palavra que cura, que liberta e transforma. A palavra que nos renova. A palavra que João disse: e pelas palavras que eu tenho nos falado, vós a estáis vivos. Então a palavra do Senhor também nos disse em João capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, o Filho é Jesus Cristo. Então, se Ele nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Seremos livres do pecado, seremos livres do adultério, seremos livres, meus irmãos, dos vícios. Então, quem nos liberta é a palavra de Deus. Através da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele entra na minha e na sua vida, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque, meus irmãos, tem coisa na minha e na sua vida, se Deus não fizer, quem é nós para fazer? Porque Deus, ele é um Deus impossível. Meus irmãos, eu conheci pessoas, eu conheço um evangelista, e ele, como testemunho dele, quase todos que moram na região conhecem. Ele ficou 15 anos no tráfico e depois começou a usar droga. Ele começou a viciar em todos os tipos de droga. Chegou um momento na vida dele que ele chegou na pedra e só estava usando pedra, não queria nem morar em casa, ficava na rua fora. Ele falou que chegava a ficar 15 dias sem casa. E quem conhece sabe, quem usa pedra para sair não é fácil. Para entrar, entra, mas para sair é difícil. Mas ele, quando ele aceitou Jesus como salvador da alma dele, Jesus fortaleceu ele e ele livrou. E hoje ele volta o testemunho dele onde ele prega. Há mais de 8 anos ele está na presença do Senhor e nunca mais tem vontade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos liberta. A Bíblia fala que quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. E quando o Espírito vier, o Consolador, ele te fará aquilo que você não consegue fazer. Ele vai te convencer do que pode e do que não pode. Ele vai falar com você, meus irmãos, porque Deus, quando você tem contato com Ele, a Bíblia nos relata, na palavra do Senhor, onde eu estava pregando aqui, no livro de Mateus, capítulo 11, a Bíblia fala aqui, ó: mas ele lhes respondeu e disse, entendeu? Mateus 11, 28, 2. Olha o que ele diz: sim, o Pai, porque assim te aprova, todas essas coisas
me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando Deus, nós estamos na presença dele, ele nos revela algo. E como Deus revela para mim e para você? Ele fala conosco, meus irmãos, como eu estou conversando com a igreja. Como vocês estão ouvindo a minha voz, assim você ouve a voz do Espírito Santo. Chega um momento na sua vida quando você começa a buscar e você não conhecia a voz de Deus, você fica assustado. Agora, quem está falando comigo e eu não estou vendo ninguém? Porque Deus é Espírito, meu irmão. E importa que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. É muito bom, meus irmãos, poder ouvir a voz de Deus. Não tem coisa melhor que você pedir a Deus uma resposta, que se você está dormindo, acordado, Ele falar com você e dizer para você aquilo que você perguntou a Ele. Ou às vezes tem coisas que estão acontecendo lá fora, que as pessoas acham que estão no mundo, estão fazendo escondido, mas para Deus nada fica oculto, porque Deus revela para Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que os meus sinais acompanharão aquele que me serve. Nós, como servos do Senhor, os sinais de Deus na nossa vida, é Deus falando conosco, é Deus revelando, é Deus abrindo porta de ouvir, é Deus quebrando maldição, é Deus libertando, é Deus nos não fazendo para mim e para você aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque às vezes o médico dá um diagnóstico e dizendo que não tem mais jeito. O médico desengana uma pessoa, mas Jesus, Ele dá a vida. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele cura enfermos. Ele faz o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar e o paralítico andar. Então basta nós crer, porque Jesus disse que tudo é possível aquele que crê, e se crês, verás a minha glória. Meus irmãos, tem uma palavra do Senhor que eu sempre gosto de contribuir com os irmãos. No livro de João, no capítulo 14, olha que interessante a palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 14, verso 2. João 14, 12, ele diz assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus dizendo para mim e para você: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quem crê nele, também fará as obras que eu faço, todas as obras que ele fez sobre essa terra. E ele diz aqui, ó, ele fará maiores que essas. Ele diz que aquele que crê fará obras ainda maiores que ele fez sobre essa terra, porque eu vou para meu Pai. Então, meus irmãos, se nós cremos, se Jesus, ele curou o cego voltou a enxergar. Se você crê, isso para você não é nada, porque não é você que faz, é Ele, mas através de você vida. Se você crê que Jesus faz o mundo falar, somente falar no nome dele, e nada será impossível. Eu não vou a Deus. Eu sou pequeno, mas o Deus que eu sirvo é grande. Já aconteceu situação na minha vida que Deus nos procurou para orar para pessoas, e para a glória de Deus o milagre aconteceu. Mas é porque aquela pessoa acreditou. Então nós temos que crer, meus irmãos, porque tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia nos relata que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E crede nos meus profetas e prosperareis. Então você tem que crer nos profetas que o Senhor enviou nos seus caminhos. Porque a Bíblia fala que Elias era um homem, meus irmãos, das mesmas paixões que nós. Ele disse que ia ficar 3 anos sem chover, e 6 meses ficou. E depois ele orou a Deus e disse: agora envia chuva. E a chuva veio de novo. Porque aquele povo estava duvidando que Deus falava com ele. E ele disse: profetizou. Ia ficar 3 anos, 6 meses sem chover. E assim a palavra se cumpriu. Elias disse: ele nem falou segundo a palavra dele, segundo a minha palavra, porque primeiro é a palavra de Deus. Então nós temos que entender, meus irmãos. Interessante também no livro de
João capítulo 15, no verso 7, Jesus disse assim, ó, João 15, 7: se vós estiveres em mim, se nós estivermos nele, ó, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, se nós estivermos em Jesus, e Ele estiver em nós, então nós podemos pedir tudo o que nós queremos, e será feito. E assim o nome de Deus será glorificado, porque toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Por mais que nós oramos uma pessoa seja curada, não é nós que fazemos, meus irmãos, é Deus que faz. Se nós oramos, Deus dá uma porta de emprego, não é nós que fizemos, foi o Senhor que fez através da nossa vida. Porque nós somos fontes, nós somos mensageiros da palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 15, verso 5, Jesus disse assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. É Jesus dizendo que é a videira é uma árvore, e nós somos a vara. Se nós estivermos nele, que é a videira, nós vamos dar muito fruto. Agora sim, ele diz, porque sem mim, sem ele, nada nós podemos fazer. Mas se nós estivermos nele, ele diz em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você quer todas as coisas, quem te fortalece é Jesus. Então, aproxima de Jesus. Ora mais, jejua mais, busca mais. Vem para a casa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido por poder. Quando nós viemos para a casa do Senhor, Jerusalém significa templo. E nós sermos revestidos de poder para nós suportar os dias ruins. Porque nós vamos o vento vai vir, a tempestade. Não é só, a vida não é somente de sorriso, tem choro. Porque se for para só sorrir, não vai valorizar o sorriso. Às vezes Deus permite esse choro para nós entender, para dar valor ao sorriso. Deus às vezes permite a pena para nós aprender a agradecer Ele quando nós apanhamos algo. Tem pessoas, meus irmãos, que saem de casa, vai para o trabalho, volta, trabalha, Deus leva, Deus traz, e esquece de agradecer a Deus por todo o livramento que Deus me dá. Eu falo para vocês de mim mesmo. Eu trabalhei muitos anos no motorista, motorista de ônibus. Quanto livramento Deus tem me dado. Meus irmãos, foi 8 anos, 9 meses em cima de uma moto trabalhando. Eu trabalhava 2 horários de dia e de noite. Imagina quantos acidentes o Senhor me livrou. Imagina, meus irmãos, muitas vezes Deus supriu as minhas necessidades. Porque às vezes tinha momento que eu estava em lugares, e se não fosse Deus na minha vida, meus irmãos, eu nem saía. Eu entrei para fazer entrega em lugares que só Jesus. Mas Deus, quando Deus está na nossa vida, nós vamos nos dar o escape. Ele, se Ele permitiu nós ir, Ele vai nos trazer em paz e segurança. Trabalhei 12 anos e 9 meses no ônibus, para a glória de Deus, não para a glória do homem. Todo mundo que eu via entrando e saindo da empresa dizia: eu fui assaltado, eu fui roubado. E para a glória de Deus, eu nunca fui assaltado. E quando eu ia de ônibus, eu nunca vi tanto assalto, principalmente na 040. Quando eu fazia aquela região da 040, até o final da Oiapoque. Mas Deus, Ele tem te sustentado, Ele tem livrado. Se você está aqui hoje, é porque grandes são os livramentos que Ele te dá. Tem te livrado de acidente, da bala perdida, te livrado da praga, essas pestes que estão acontecendo hoje, essa Covid, essa doença, que às vezes pega até no vento, mas Deus tem dado escape. Deus tem nos libertado, tem nos conectado com o sangue dele. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Mais de 600 mil pessoas, e Deus nos deu a vida. Porque Ele tinha algo na minha e na sua vida ainda para se cumprir. E a palavra dele vai se cumprir. Porque Ele disse em João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se nós queremos ser limpos, meus irmãos, do pecado, ser limpos, meus irmãos, dos vícios, das coisas deste mundo, é somente na palavra do Senhor. Limpa essa palavra,
orando, jejuando e clamando o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz para mim, para você, no livro de Jeremias 33:3, ele disse assim: clama a mim, e eu lhe responderei, anunciar-te-ei coisas firmes e fortes que não sabes. Então, quando nós clamamos, clamar significa orar, orar em voz alta, e Ele vai nos responder. Ele vai responder sobre aquilo que você está clamando por Ele. Eu não sei o que você tem clamado no Senhor, eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas continua clamando, continua orando, porque Ele, meus irmãos, a palavra dele disse em Isaías 59, versículo 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não nos alcança, e nem os ouvidos agravados ou tapados para que não nos ouça. Então Ele está ouvindo, Ele te ouve até o teu silêncio, até o teu suspiro. O Senhor, Ele compreende o teu pensamento, Ele vai guiando o teu pensamento nessa noite, porque a palavra dele diz que a palavra é como espada penetrante, ela penetra nossa divisão da medula óssea, e ela decide o nosso pensamento. Então o meu pensamento e o seu, Deus conhece. E olha o que ele diz na palavra dele em João 15:16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Então tudo que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, o Deus vai nos conceder. Eu não sei o que você tem pedido no Senhor, mas essa noite fala com Ele: Senhor, eu tenho pedido ao Senhor, e até agora não aconteceu, porque eu creio, porque tudo é no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor vai acontecer. Eu não sei o que você está esperando que aconteça na sua vida espiritual, sentimental, financeira, física, mas o Senhor está falando contigo. Ele supre toda a sua necessidade. Meus irmãos, às vezes nós olhamos para a pessoa e dizemos: essa pessoa não tem condições de fazer isso, mas o Deus que nós servimos, Ele nos dá condições. Às vezes nós olhamos para a pessoa dizendo: essa pessoa está fraca na fé, mas o Senhor, nessa noite, Ele renova a tua fé, Ele renova as tuas forças, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós que confiamos no Senhor, nós permanecemos. A caminhada pode estar difícil, nós permanecemos. A luta pode estar difícil, mas permanecemos, porque nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque se Deus prometeu, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir. Porque a palavra do Senhor disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo no Senhor, quem impedirá? Então, quando Deus Ele é por nós, quando Ele promete alguma coisa em nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que Deus prometeu para os meus irmãos aqui nessa noite, mas Ele prometeu: descansa no Senhor. O salmista diz em Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Então, meus irmãos, nós esperamos com paciência e não paramos de orar. Temos que orar sem cessar. Ele vai ouvir a tua voz. Aí, no tempo do Senhor, Ele vai nos responder, no tempo dele. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo, meus irmãos, para todas as coisas debaixo do céu e terra. Então, nós tiramos um tempo hoje nessa noite para adorar o Senhor. Nós tiramos um tempo para dizer que Ele é santo, que Ele é o nosso, meus irmãos, nosso consolador, que Ele é o nosso, meus irmãos, ajudador, que Ele é aquilo que nós precisamos. Ele, meus irmãos, pode todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Jesus, nessa noite, Ele está fortalecendo as nossas vidas, Ele está renovando a nossa fé, Ele está renovando as nossas forças. Ele está aqui, meus irmãos, e operando Deus quem impedirá. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus disse: aquele dentre vós que está sem pecado, atira primeiro a terra. Todos nós, quando nós viemos na presença do Senhor, nós viemos carregados.
cheio de peso, cheio de dúvida, cheio de bagagem. E Jesus diz que aquele que não tem pecado atire pedra. Mas depois que nós reconhecemos Jesus, que nós aceitamos Ele, confessamos aquele pecado, pedimos Ele ajuda, para nós não cometermos o mesmo erro. Ele disse: ide e não pequeis mais. O que fazia, não fazemos mais, porque hoje não sou eu mais que vivo, mas sim Cristo vive em mim. Então é Ele que vive e reina para sempre, meus irmãos. As coisas velhas ficaram para trás e tudo fez novo. E nessa noite Deus está fazendo coisas novas na minha sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é, meus irmãos, Espírito. Então, só em lá que nós adoramos Ele em Espírito e verdade. Vamos fazer um minuto de oração para você do culto. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para trazer a igreja. E eu creio que Deus falou com você, porque Ele falou comigo. Porque a palavra de Deus não volta vazia, meus irmãos. Coloca a mão sobre o teu coração e feche os olhos. Vamos falar com Deus nessa noite. Senhor meu Deus, Ele é teu Pai, Pai de graça, de poder e de misericórdia. A tua palavra disse, meu Deus, Senhor, está 2, 3 reunidos no teu nome, tu está. A tua palavra disse, meu Deus, querido Deus amado, que passarás os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Então eu oro nessa noite, meu Pai, em prol de cada vida, cada alma que entrou nessa porta, em prol de cada família, cada lar. Eu te peço agora o livramento, eu te peço agora o Pai, que meu Pai, o meu da morte, meu Pai querido, meu Pai amado, este homem, meu Pai, que foi jurado de morte, meu Pai, essa noite, traga o livramento, cega o inimigo, da mesma forma, meu Pai, que seus segredos inimigos, meu Deus, queria tirar, meu Pai, a vida do teu servo Eliseu, meu Pai, nessa noite, brinda essa pessoa com teu escudo, meu Pai, estiver, meu Pai, que esteja longe do Senhor do livramento, porque grande a promessa que o Senhor tem na vida deste homem, meu Pai, grande a promessa, porque eu creio que a promessa do Senhor está em pé, meu Pai, o inimigo jurou dizendo, que não passa deste ano, mas o Senhor disse, leva a raia, Senhor, leva a batalha, e fica na raia séria, você que está na porta, toca sobre essa pessoa agora, toca, meu Pai, meu nome, briga com o teu escudo, meu Pai, que todo inimigo olhar, meu Pai, para essa pessoa, meu Pai, que ela não tenha força de tocar, porque essa pessoa nessa noite, ela vai ter um encontro com o Senhor, ela vai se sentir renovada, entra nessa beleza, entra nessa batalha, porque essa batalha, meu Pai, ela não é para outra, é do Senhor, o inimigo deu uma palavra, ele decretou um mundo físico, mas o mundo espiritual, você decretou que a vida, o mundo espiritual, você decretou que a vida, a esperança, e que eu entro agora nessa batalha, porque a palavra do Senhor disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu, Senhor teu Deus, vos aliviarei, não há inimigo junto, e é suave, meu Pai, leve, meu Pai, que todo fardo de Satanás agora, vai sair em nome de Jesus, repreende agora todo espírito da morte, todo espírito vício, o Senhor te repreende em nome de Jesus, meu Pai, liberta essa alma. Meu Deus, liberta do alto da cabeça até pelos pés. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai agora tirando os caminhos, as pedras de tropeços, os embaraços, vai tirando agora, meu Pai querido, Pai amado, a tua palavra disse, no livro de Isaías 54, 17, que toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua no dia do juízo tu a condenarás. Essa é a oração do servo do Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor tem promessa. Meu Pai, a promessa disse, teu espelho, e sobre essa pedra, eu ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Nessa noite eu coloco, meu Pai, cada um dessa noite, debaixo das tuas mãos, porque eu creio que tudo que está debaixo das tuas mãos é seguro. Eu creio que onde as mãos do Senhor está, meu Pai, o inimigo não tem poder de colocar a planta no espelho. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreende pelo laço, desfaça agora. Meu Pai, tudo aquilo que o inimigo projetou nessa noite, e seja quebrado, pelo poder da tua palavra, pelo sangue de Jesus Cristo, lava cada um com o sangue dessa noite, e olha a cabeça a frente do
pés por dentro e por fora. Liberta, cura, transforma. Eu quero que essa pessoa seja dependente do Senhor, Pai. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E em nome de Deus diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Pai, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor revela os teus pequeninos, o profundo, o escondido. Decalabaca, Chica, Lava, Senhor, Decalabaca. Anjo desce uma resposta. Dá o livramento, meu Pai, para essa pessoa. Grande a fúria do inimigo, mas não é o Senhor que tem sustentado. Meu Deus, em nome de Jesus, entra nessa batalha, entra nessa guerra, meu calada, lava todo, lava, se levantar, e canta, subcanta, lava, anjo, meu Deus, coloca o anjo do lado direito, do lado esquerdo, na frente do atrás. Em nome de Jesus, começa a tocar sobre a tua igreja, toca sobre o teu povo. Meu Deus, eu vou tirar o espírito da morte, eu tenho vindo retirado. Eu vou tirar a honra da graça da paz, sai dessa vida. Você está querendo levar essa pessoa a declarar. O Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende da mão da morte. Em nome de Jesus Cristo, eu estou tirando a honra agora. Pega tudo que é seu da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreende enfermidade. O Senhor te repreende espírito imundo. O Senhor te repreende. Deus, em nome de Jesus, brinda essa pessoa com Deus. Traga paz, meu Pai, nesse coração está vivo. Essa pessoa, meu Pai, que às vezes, meu Pai, a ansiedade tem tomado conta. Meu Pai, em nome de Jesus, liberta. Liberta de tudo o teu Espírito que não foi do Senhor. Eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus é fiel. Deus é bom. É somente descansar no Senhor. Descansa no Senhor. O diabo ele pode até tentar fazer um plano, mas Deus, quando Ele tem promessa na nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos limpa, Ele nos transforma. Deus, Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que aconteceu com você há um tempo atrás, mas Deus mostrou que é uma pessoa que está com muita fúria sobre a tua vida. É tanta fúria que falou assim: eu vou matar ele. Eu vou tirar a vida dele. Mas Deus falou assim: eu tirei você de lá porque eu tenho algo na tua vida. E Deus não está falando de lá e de tentar tocar em você, não vai tocar porque Ele te escolheu. O diabo ele planejou algo na tua vida para tirar a tua vida antes de virar seu ano. Mas Deus falou assim: não, eu tenho uma promessa na vida dele. E você sabe o que é Ele te prometendo tirar a tua vida. Você sabe, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você assim: ó, tu és precioso para mim. Tu és sacanagem, chega de nada séria. Tu és vaso, legal, tudo, o que eu tenho para fazer na tua vida, nada dele pode impedir. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é João capítulo 8, verso 36. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, seja dele. Deus vai te libertar você de algo que você não consegue sair. Você tenta, você fala assim: eu quero sair, eu não aguento mais essa situação. É um vício que Deus fala comigo assim. Ele quer te libertar dessa noite. Ele quer fazer algo diferente de dentro para fora. E você pediu para Deus: eu estou indo na casa do Senhor, mas eu quero ouvir a tua voz. Porque às vezes você tem se sentido angustiado. Às vezes você está assim: hoje eu não quero mexer com isso, mas parece que tem alguma coisa perturbando para você fazer. Mas o Deus seu Senhor nessa noite ele fala contigo assim: ó, vinde a mim.
os que estão cansados, subcarregados, e que eu vos aliviarei. Você já aceitou Jesus alguma vez? Seja batizado? Glória a Deus. Você está desviado para mim, Senhor. Mas eu só aceitei, mas não segui muito. Você não batizou na igreja evangélica, não? Glória a Deus. Você aceitou Jesus? Sim. E parou. Mas eu não creio. Parou no meio da casa. Aleluia. Glória a Deus. Você quer fazer um conselho com o Senhor nessa noite? Aleluia. Você quer renovar a aliança com o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor está te chamando. Mas se não for hoje, a gente tem outra oportunidade. Deus vai fazer algo na tua vida. Algo novo. Às vezes você fica assim, mas comigo, Deus comigo, eu não sei nem falar direito. Deus está falando contigo. Deus vai colocar bem palavra na tua boca. Não, Deus poderia falar contigo, meu Senhor, e Ele nos fortalece. Libertação aos poucos. Libertação não é do dia para a noite. Quando nós damos o primeiro passo, Deus vai no resto. Eu, quando eu comecei a entrar na igreja, você está bem em vista de mim. Eu entrava de bermuda, de chinelo, de camiseta, e eu falava assim: eu estou indo. E Deus foi trabalhando. Deus que trabalha. Quem convence o mundo não é pastor, não é Deus. Então, se não for hoje, que Deus te deu uma oportunidade. Tem alguém nessa noite para aceitar Jesus, para renovar aliança, para ouvir o mistério? Se tiver, vem lá na frente, eu vou estar orando pela tua vida. Se não tiver, que Deus te deu uma oportunidade. Essa noite, Deus preparou esse grupo para cada um de nós, mas principalmente para você. Deus queria falar com você nessa noite, que Deus queria falar com você. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, meus irmãos. Agradeço a presença de cada um, do irmão também aqui, que está vindo aqui de vez em quando. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Ele supra as suas necessidades. Ele diz que nunca viu um justo mendigando o pão nem seus descendentes. Então Deus não preocupa, que Deus jamais vai deixar faltar algo na tua casa. Deus jamais vai deixar faltar algo na tua vida, sabe por quê? Porque às vezes tem medo de faltar algo, mas Deus está falando contigo. Somente seja justo comigo. Somente permaneça nos meus caminhos, que o mais ele fará. Amém? Deus te abençoe. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Já deu um tempo ali. Vocês perdoam em nome de Jesus. Passou 5 minutos já. E sempre nós vamos para receber que nós embora em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai. E que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. E seja por cada um de nós, nossa casa, nosso trabalho, onde quer que nós ficar, abrindo nossos pés. E toda a igreja que diz. Amém. Glória a Deus, vamos em paz.